Sinais invisíveis de uma prosperidade em movimento. Napoleon Hill. O movimento que começa no invisível. Você não percebe, mas algo já começou a se mover. Não foi do lado de fora. Não foi no dinheiro. Não foi nas oportunidades visíveis. Foi no invisível. Existe um momento muito específico na jornada de qualquer pessoa rumo à prosperidade em que nada muda por fora, mas tudo já mudou por dentro. Napoleon Hill ensinava que esse é o estágio mais incompreendido da criação material. É quando o campo mental entra em reorganização silenciosa, antes que qualquer resultado se manifeste. A maioria das pessoas desiste exatamente aqui, porque elas foram condicionadas a acreditar que progresso precisa ser barulhento, rápido e imediatamente visível. Mas as grandes viradas nunca começam com aplausos. Elas começam com ajustes internos tão sutis que só quem está atento consegue perceber. Quando a prosperidade entra em movimento, ela não avisa. Ela não envia sinais óbvios. Ela altera padrões mentais, mexe na percepção, muda reações emocionais e reposiciona silenciosamente sua relação com o tempo, com o medo e com a espera. É por isso que, antes de qualquer ganho financeiro real, a pessoa começa a perder o interesse por distrações que antes pareciam importantes. Conversas vazias começam a cansar. Ambientes que antes pareciam normais passam a gerar desconforto. Não é arrogância, é recalibração. Napoleon Hill chamava isso de reorganização da mente dominante. Quando uma decisão verdadeira é tomada em nível profundo, o subconsciente passa a trabalhar de forma coordenada para alinhar comportamentos, escolhas e até afastamentos necessários. Outro sinal invisível é a inquietação produtiva. Não confunda com ansiedade. É diferente. É uma sensação de que algo não cabe mais, mesmo que ainda não exista clareza sobre o próximo passo. A pessoa sente que continuar igual seria uma forma de traição interna. Nesse estágio, o medo não desaparece, mas ele muda de forma. O medo deixa de ser paralisante e passa a ser informativo. Ele aponta ajustes. Ele sinaliza onde ainda existe apego ao velho padrão. Prosperidade em movimento não elimina o medo. Ela o transforma em bússola. Um dos sinais mais claros, embora invisíveis, é a mudança na forma como você reage às perdas temporárias. O que antes seria interpretado como fracasso começa a ser visto como reposicionamento. A mente para de dramatizar e começa a analisar. Esse é um ponto crucial. Hill afirmava que a riqueza começa quando a mente deixa de reagir emocionalmente a curto prazo e passa a pensar em termos de causa e efeito. Quem ainda reage impulsivamente aos altos e baixos ainda não entrou no fluxo da prosperidade consciente. Outro sinal silencioso é o afastamento natural de pessoas que não vibram mais na mesma frequência. Não há brigas. Não há rupturas dramáticas, apenas silêncios que se instalam, caminhos que se separam sem explicação lógica. Isso acontece porque a mente dominante mudou de comando. Quando a prosperidade começa a se mover, o subconsciente passa a filtrar estímulos. Aquilo que não contribui para o novo estado mental simplesmente perde espaço, e isso inclui pessoas, hábitos, rotinas e até sonhos antigos que não fazem mais sentido. Muitos interpretam esse momento como solidão, mas não é. É gestação. Toda criação passa por um período de recolhimento. O invisível trabalha melhor no silêncio. A mente precisa de espaço para reorganizar suas estruturas internas antes de sustentar algo maior. Outro sinal quase imperceptível é a alteração na sua relação com o tempo. A pressa começa a perder força. Você entende que certas coisas não podem ser forçadas sem gerar distorção. Surge uma paciência ativa, não passiva. Uma paciência que continua agindo, mas sem desespero. Napoleon Hill insistia que a impaciência é um dos maiores sabotadores da prosperidade.
Quando ela começa a desaparecer, é sinal de que a mente está se alinhando com leis mais profundas de causa e efeito. Nesse estágio, você começa a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. Não porque o mundo mudou, mas porque sua interpretação mudou. O mesmo cenário gera respostas completamente diferentes, dependendo do estado mental. Outro sinal invisível poderoso é a diminuição da necessidade de validação externa. Você não sente mais urgência em provar nada para ninguém. O foco deixa de ser aparência e passa a ser coerência interna. Isso é maturidade mental financeira. A prosperidade verdadeira exige identidade forte. E identidade forte não se constrói com aplausos, mas com alinhamento interno. Quando esse alinhamento começa, a necessidade de reconhecimento externo naturalmente enfraquece. Um ponto importante. Nesse período, é comum sentir que tudo está lento demais, mas na realidade, o que está acontecendo é uma mudança estrutural. Não é velocidade que está faltando, é sustentação. O invisível está reforçando as bases. Napoleon Hill dizia que o subconsciente não responde à pressa, mas à clareza emocional repetida. Quando você sente que algo está sendo ajustado internamente, mesmo sem resultados visíveis, é porque essa clareza começou a se consolidar. Outro sinal discreto é o aumento da percepção. Você começa a perceber padrões, conexões, coincidências significativas, não como misticismo vazio, mas como sincronicidades práticas. Informações certas chegam no momento exato. Ideias surgem sem esforço. Isso acontece porque a mente passa a operar de forma seletiva. Ela filtra o excesso e destaca o essencial. Prosperidade não vem de fazer mais, mas de fazer melhor, com foco e intenção alinhada. Nesse estágio, você também começa a questionar crenças antigas sobre dinheiro, merecimento e sucesso. Coisas que antes pareciam verdades absolutas começam a ruir. Isso pode gerar desconforto, mas é um excelente sinal. Toda prosperidade real exige a morte de crenças limitantes, e nenhuma crença morre sem resistência. O desconforto que surge não é retrocesso, é limpeza mental. Outro sinal invisível. Você começa a respeitar mais sua própria energia. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a pausar sem se sentir improdutivo. Aprende a escolher com mais consciência onde coloca a atenção. Napoleon Hill chamava a atenção para isso. Energia desperdiçada nunca gera riqueza sustentável. Quando você passa a proteger sua energia, é porque algo maior está sendo preparado. Por fim, existe um sinal que quase ninguém percebe. A sensação de que, mesmo sem provas externas, você sabe que está no caminho certo. Não é euforia, não é empolgação, é uma convicção silenciosa. Essa convicção não vem do ego, ela vem do alinhamento entre desejo, fé e ação. Quando esses três começam a se alinhar, o movimento da prosperidade já foi iniciado, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. E é exatamente aqui que poucos conseguem permanecer, porque sustentar o invisível exige maturidade emocional, exige confiar no processo antes dos resultados, exige continuar ajustando a mente quando tudo parece igual. Mas quem aprende a reconhecer esses sinais invisíveis não abandona o caminho cedo demais. E é por isso que, quando a prosperidade finalmente se torna visível, ela parece repentina para quem está de fora. Mas você sabe, ela já estava em movimento há muito tempo. Depois que o movimento invisível começa, algo curioso acontece. A realidade externa parece resistir. Não porque você esteja no caminho errado, mas porque estruturas antigas ainda estão tentando se manter ativas. Napoleon Hill explicava que toda mudança profunda gera um período de ajuste entre a mente antiga e a nova identidade que está emergindo. Nesse ponto, muitas pessoas interpretam sinais de atraso como fracasso,
Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma reprogramação de padrões automáticos. O subconsciente precisa de tempo para substituir respostas antigas por novas formas de agir, pensar e decidir. Um sinal invisível muito comum nessa fase é a sensação de estar sendo testado. Situações parecidas com problemas antigos reaparecem, mas agora com um detalhe diferente. Você reage de outra forma. Aquilo que antes tiraria sua paz agora apenas pede análise. Isso é um marco importante. Napoleon Hill dizia que a mente dominante só se consolida quando o indivíduo passa pelos mesmos estímulos de antes, mas responde com uma identidade diferente. Não é o problema que muda primeiro, é quem você se tornou diante dele. Outro sinal silencioso é o colapso de atalhos. Soluções rápidas deixam de funcionar. Promessas fáceis perdem o brilho. O que antes parecia tentador, agora soa vazio. Isso não é bloqueio, é refinamento. A prosperidade sustentável não aceita atalhos mentais frágeis. Nesse estágio, a mente começa a exigir coerência. Você percebe que não pode mais pensar grande e agir pequeno. Não pode desejar abundância e manter hábitos de escassez. Essa incoerência começa a gerar desconforto interno, que é um excelente sinal de evolução. Muitas pessoas sentem um cansaço diferente nessa fase. Não é exaustão física, é cansaço mental com velhos padrões. A mente simplesmente se recusa a repetir comportamentos que não produzem crescimento. Esse cansaço é um sinal de maturidade. Outro sinal invisível poderoso é o aumento da responsabilidade pessoal. Você para de culpar circunstâncias, pessoas ou o sistema. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você entende que assumir controle interno é a única forma de mudar resultados externos. Napoleon Hill afirmava que a prosperidade começa quando o indivíduo aceita total responsabilidade pelo próprio estado mental. A partir desse ponto, não há mais espaço para vitimização, apenas para ajustes conscientes. Nesse período, você pode perceber uma redução drástica da necessidade de distrações. O excesso de estímulos começa a incomodar. Silêncio passa a ser produtivo. Momentos de reflexão deixam de ser fuga e se tornam estratégia. Isso acontece porque a mente precisa de espaço para integrar novas ideias. Prosperidade não nasce no ruído constante. Ela nasce na clareza que surge quando o excesso é eliminado. Outro sinal invisível é a mudança na forma como você lida com erros. Eles deixam de ser ataques à sua identidade e passam a ser dados, informação pura. Algo a ser corrigido, não dramatizado. Essa mudança emocional é um divisor de águas. Quando a prosperidade está em movimento, o erro não paralisa. Ele orienta. A mente forte não se define pelo acerto constante, mas pela capacidade de ajustar rapidamente sem perder estabilidade emocional. Também é comum nessa fase sentir que certas portas se fecham sem explicação. Projetos que não avançam, parcerias que esfriam, caminhos que simplesmente não fluem mais. Isso não é rejeição, é proteção. Napoleon Hill dizia que o subconsciente atua como um guardião. Ele bloqueia aquilo que não sustenta a nova identidade em formação. Mesmo que o ego não entenda, o sistema interno já sabe. Esse é um princípio clássico de Hill.
Decisões poderosas não precisam de plateia, elas precisam de persistência silenciosa. Quando você internaliza isso, algo muda definitivamente. Outro sinal invisível importante é a mudança na sua tolerância ao ambiente. Lugares que antes pareciam normais, agora drenam energia. Você começa a selecionar com mais cuidado onde e com quem passa tempo. Isso não é isolamento social, é inteligência emocional aplicada. Prosperidade exige ambientes que reforcem crescimento, não sobrevivência. Nesse estágio, você também começa a perceber que tempo é mais valioso que dinheiro e que atenção é mais valiosa que tempo. Essa hierarquia muda completamente sua forma de decidir. Napoleon Hill ensinava que quem protege atenção, protege destino. Quando você começa a cuidar daquilo que consome mentalmente, é sinal de que o campo da prosperidade está se consolidando. Outro sinal invisível. Você começa a sentir que certas coisas simplesmente não podem mais ser adiadas. Não por pressão externa, mas por alinhamento interno. A procrastinação começa a incomodar. Essa urgência não vem do medo, vem da clareza. Você sabe que adiar agora significa atrasar algo maior que já está em formação. E talvez o sinal mais forte de todos, mesmo com incertezas externas, sua fé interna se torna mais estável. Não uma fé religiosa superficial, mas uma confiança profunda no processo. Essa confiança não grita, ela sustenta. Ela mantém você firme quando nada ainda faz sentido do lado de fora. É aqui que muitos abandonam o caminho, porque esperavam provas antes da consolidação interna. Mas quem permanece entende que o invisível sempre termina seu trabalho antes de se tornar visível. E quando essa fase termina, a prosperidade deixa de ser apenas uma ideia e começa a buscar formas concretas de se expressar. Mas isso já é o próximo nível. Existe um momento decisivo em que a prosperidade, já em movimento invisível, começa a testar se a identidade que você construiu é estável o suficiente para sustentar o próximo nível. Napoleon Hill afirmava que nenhum crescimento externo ocorre sem antes testar a firmeza interna de quem o deseja. Nessa fase, algo curioso acontece. Oportunidades começam a surgir, mas não exatamente do jeito que você imaginava. Elas aparecem disfarçadas de responsabilidade, esforço concentrado e decisões que exigem maturidade emocional. Não são presentes, são convites à coerência. Um sinal invisível claro desse estágio é quando você percebe que não pode mais se sabotar sem sentir desconforto imediato. Pensamentos autolimitantes que antes passavam despercebidos agora geram incômodo. O subconsciente começa a rejeitar incoerências. Isso acontece porque a mente dominante está se consolidando. Quando ela assume o comando, tudo o que não combina com a nova identidade passa a gerar atrito interno. Esse atrito não é punição, é correção de rota. Outro sinal silencioso é a mudança na sua relação com escolhas fáceis. Você até pode vê-las, mas não consegue mais se comprometer com elas. O corpo rejeita, a mente trava. Algo dentro de você sabe que aceitar menos agora custaria muito caro depois. Napoleon Hill ensinava que prosperidade não responde ao desejo isolado, mas à decisão sustentada. E decisão sustentada exige abrir mão de recompensas imediatas em favor de resultados duradouros. Nesse ponto, você começa a perceber que algumas conquistas não trazem mais satisfação. Coisas que antes pareciam vitórias, agora soam vazias. Isso não é ingratidão, é evolução do padrão interno de valor. A prosperidade em movimento redefine o que significa sucesso para você. O foco deixa de ser apenas ganho financeiro e passa a ser alinhamento entre quem você é, o que faz e o que constrói. Outro sinal invisível forte é a intensificação do senso de responsabilidade sobre suas palavras.
Você começa a perceber que falar demais dispersa energia. Prometer sem executar pesa. A mente passa a exigir integridade verbal. Hill alertava que palavras carregam direção mental. Quando você se torna mais cuidadoso com o que diz, é porque sua mente está afinando a frequência com aquilo que deseja manifestar. Nesse estágio, você também começa a notar que o tempo parece agir de forma diferente. Dias passam rápido quando você está focado e lentos quando você se afasta do propósito. Isso não é coincidência, é alinhamento energético. Outro sinal invisível é a clareza repentina sobre o que realmente importa. Decisões que antes geravam conflito agora parecem óbvias. A confusão diminui porque a identidade está mais definida. A prosperidade não gosta de ambiguidade. Ela responde à clareza. Quando você começa a agir com mais firmeza interna, mesmo sem garantias externas, é porque algo já foi autorizado no nível invisível. Nesse período, surgem testes sutis. Pessoas questionam suas escolhas. Circunstâncias tentam te puxar de volta para padrões antigos. Não como ataques diretos, mas como sugestões confortáveis de regressão. Napoleon Hill chamava isso de teste de persistência emocional. Não é o mundo contra você. É a vida confirmando se sua decisão é real ou apenas entusiasmo temporário. Outro sinal invisível importante é o aumento da disciplina espontânea. Você não precisa mais se forçar tanto para fazer o que precisa ser feito. A ação começa a fluir com menos resistência interna. Isso acontece porque o desejo, a fé e o hábito começam a se alinhar. Quando esses três pontos se conectam, a execução se torna natural. Também é comum, nessa fase, sentir uma certa neutralidade emocional diante de elogios e críticas. Você deixa de oscilar tanto com a opinião externa. A validação interna se torna mais forte. Hill ensinava que quem depende emocionalmente da aprovação externa nunca sustenta riqueza. A estabilidade emocional é um dos pilares invisíveis da prosperidade duradoura. Outro sinal silencioso é a percepção de que você não precisa mais correr atrás de tudo. Algumas coisas simplesmente chegam no momento certo. Não por sorte, mas por alinhamento. Quando a mente está organizada, ela passa a reconhecer oportunidades que sempre estiveram ali, mas que antes eram ignoradas. Nesse estágio, você começa a sentir que sua paciência foi refinada. Não é passividade, é confiança no processo. Você age quando precisa agir e espera quando precisa esperar, sem ansiedade excessiva. Napoleon Hill afirmava que a combinação de ação correta com espera consciente é uma das maiores provas de maturidade mental. Outro sinal invisível poderoso é a redução do medo de errar. Você entende que errar faz parte do ajuste fino do caminho. O erro deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Essa mentalidade libera energia criativa. E criatividade é um dos canais mais diretos da prosperidade. Por fim, talvez o sinal mais importante dessa fase, você começa a sentir que voltar atrás não é mais uma opção real. Mesmo com dúvidas, o caminho antigo perdeu força. A nova identidade já tomou espaço demais. Isso significa que a prosperidade não é mais apenas uma possibilidade. Ela se tornou uma consequência em formação, ainda não totalmente visível, mas cada vez mais inevitável. Chega um ponto em que a prosperidade, já madura no invisível, começa a exigir posicionamento consciente. Não basta mais sentir que está no caminho certo. Agora, suas escolhas precisam refletir essa nova identidade de forma consistente. Napoleon Hill dizia que a riqueza não responde à intenção isolada, mas ao alinhamento contínuo entre pensamento, decisão e ação. Nesse estágio, você percebe que neutralidade começa a custar caro. Adiar decisões, manter-se em cima do muro ou agir apenas quando tudo parece seguro passa a gerar desconforto interno. Não é pressão externa, é a mente dominante exigindo coerência.
Um sinal invisível forte dessa fase é a clareza sobre o que precisa ser cortado. Há hábitos, rotinas e até compromissos que simplesmente não cabem mais. E quanto mais você tenta mantê-los, mais sente desgaste. Prosperidade em movimento não tolera excesso desnecessário. Napoleon Hill ensinava que crescimento exige renúncia consciente. Não se trata de sacrifício forçado, mas de escolhas alinhadas com o próximo nível. Tudo o que consome energia sem gerar avanço começa a se tornar pesado. Outro sinal silencioso é a mudança na sua relação com o risco. Você não se torna imprudente, mas também não paralisa esperando garantias absolutas. Surge uma coragem calculada, baseada em análise e confiança interna, não em impulso. Nesse ponto, você começa a perceber que algumas decisões importantes não podem mais ser terceirizadas. Opiniões externas ajudam, mas não substituem sua própria clareza. A responsabilidade pelo rumo da sua vida se torna intransferível. Hill afirmava que a prosperidade só se fixa quando o indivíduo assume comando total sobre suas decisões. Enquanto houver dependência excessiva da validação alheia, o crescimento será instável. Outro sinal invisível marcante é o aumento da integridade interna. Você passa a sentir desconforto imediato quando age fora do que acredita. Pequenas incoerências geram impacto emocional maior do que antes. Isso acontece porque a identidade está mais sólida. Quanto mais forte ela se torna, menos tolera desvios. Essa sensibilidade não é fraqueza, é precisão emocional. Nessa fase, você também percebe que não pode mais negociar sua visão. Mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, você sabe o que não aceita mais. Esse filtro interno se torna mais nítido. Prosperidade exige visão clara, mas também limites claros. Saber dizer não é tão importante quanto saber avançar. Outro sinal invisível é a forma como você reage a oportunidades. Você não abraça tudo, passa a escolher. Algumas propostas parecem boas no papel, mas não ressoam internamente, e você confia nesse sinal. Napoleon Hill chamava isso de inteligência do subconsciente. Quando treinada, ela reconhece desalinhamentos antes que se tornem problemas. Nesse estágio, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Você não precisa se forçar tanto para manter constância. O hábito começa a trabalhar a seu favor. Isso acontece porque o desejo já foi integrado à identidade. Quando algo faz parte de quem você é, não exige motivação constante. Outro sinal invisível importante é a redução do medo de ser incompreendido. Você entende que nem todos acompanharão sua mudança. E tudo bem. A necessidade de explicação diminui. Hill dizia que quem avança de verdade sempre parece estranho para quem permanece no mesmo lugar. A incompreensão é um efeito colateral natural do crescimento. Nessa fase, você também começa a perceber que o tempo se torna mais valioso. Reuniões desnecessárias cansam, conversas repetitivas drenam. Você passa a proteger sua agenda como protege sua mente. Prosperidade não cresce em agendas caóticas. Ela exige espaço, foco e intenção. Outro sinal silencioso é o aumento da confiança prática. Não é arrogância. É a sensação de que, mesmo diante de desafios, você sabe que encontrará soluções. Essa confiança nasce da experiência interna, não de garantias externas. Napoleon Hill afirmava que a autoconfiança é construída quando a mente aprende a resolver problemas repetidamente. Cada desafio superado fortalece o alicerce invisível da prosperidade. Nesse estágio, você também percebe que não reage mais tanto a comparações. O caminho alheio perde importância, o seu ritmo passa a ser suficiente. Comparação é ruído.
Prosperidade exige foco interno. Outro sinal invisível é a disposição para investir em si mesmo de forma mais consciente. Seja tempo, energia ou recursos, você entende que crescimento exige aporte estratégico. Hill ensinava que a mente próspera vê investimento como semente, não como perda. Quando essa mentalidade se instala, a relação com dinheiro começa a mudar profundamente. Por fim, talvez o sinal mais marcante dessa fase, você sente que está sendo chamado a assumir algo maior. Não necessariamente mais pesado, mas mais alinhado com quem você se tornou. Esse chamado não vem com instruções completas. Ele vem como intuição persistente. E ignorá-lo começa a gerar desconforto. Porque quando a prosperidade chega a esse ponto, ela não aceita mais adiamentos longos. Ela já se moveu no invisível. Ela já testou sua identidade. Agora, ela pede posicionamento. Depois do posicionamento interno, algo muda de forma quase imperceptível, mas profundamente real. A prosperidade, que antes apenas se organizava e testava, começa a responder. Não de maneira explosiva, mas com sinais concretos, pequenos retornos e confirmações silenciosas. Napoleon Hill ensinava que a resposta do universo sempre vem primeiro em escala reduzida, como prova de alinhamento. Nessa fase, você começa a notar resultados sutis. Pequenas vitórias que talvez passassem despercebidas, antes agora chamam atenção. Um contato inesperado. Uma ideia que finalmente encontra aplicação prática. Um problema antigo que se resolve com menos esforço. Não é acaso. É resposta. Um sinal invisível forte desse estágio é a sensação de fluidez. As coisas não ficam perfeitas, mas deixam de travar o tempo todo. Processos que antes exigiam força excessiva, agora pedem apenas constância. A mente não briga mais tanto com a realidade. Napoleon Hill afirmava que quando pensamento, emoção e ação entram em harmonia, a vida deixa de resistir. Não porque tudo fica fácil, mas porque o atrito diminui drasticamente. Outro sinal silencioso é a mudança na sua percepção de esforço. Você continua trabalhando, mas o peso emocional diminui. O cansaço existe, porém não vem acompanhado de frustração. Isso indica que o esforço está sendo direcionado corretamente. Nesse ponto, você começa a perceber que algumas oportunidades chegam exatamente no limite da sua preparação. Nem antes, nem depois. Elas exigem que você dê um passo além do confortável, mas não além do possível. Hill explicava que a prosperidade respeita o nível de identidade que você sustenta. Ela não entrega algo que destruiria sua estabilidade interna. Por isso, os avanços vêm em ondas progressivas. Outro sinal invisível dessa fase é a confirmação interna. Você sente, mesmo sem provas externas gigantes, que está colhendo algo que plantou conscientemente. Não é surpresa, é reconhecimento interno do processo. Esse reconhecimento gera calma. Você não sente mais necessidade de acelerar artificialmente os resultados. A paciência se torna estratégica. Também é comum, nesse estágio, perceber que pessoas começam a confiar mais em você. Não porque você se promove, mas porque sua postura transmite segurança. Confiança é um subproduto da coerência interna. Napoleon Hill dizia que liderança começa na mente. Quando a mente está organizada, o comportamento transmite autoridade silenciosa. Outro sinal invisível é a redução do medo de perder. Você entende que mesmo se algo não funcionar como esperado, você tem estrutura mental para se reajustar. Essa segurança muda completamente sua relação com decisões financeiras e profissionais. Nesse ponto, a escassez deixa de ser um estado emocional constante. Mesmo que os números ainda não sejam ideais, o medo já não governa suas escolhas. Hill afirmava que a escassez mais perigosa não é a falta de dinheiro, mas a falta de confiança no próprio poder mental. Quando essa confiança se instala, a prosperidade encontra espaço para crescer.
Outro sinal silencioso é o surgimento de ideias mais claras e aplicáveis. Não são devaneios, são insights práticos, com começo, meio e possibilidade real de execução. Isso acontece porque o subconsciente passa a colaborar ativamente. Ele conecta informações, experiências e percepções de forma mais eficiente. Nesse estágio, você também começa a perceber que não precisa mais provar nada para si mesmo. O desejo de autoafirmação diminui. O foco se volta para a construção consistente. Prosperidade duradoura não se constrói com picos emocionais, mas com estabilidade interna. Outro sinal invisível importante é a melhora na sua capacidade de tomar decisões sob pressão. Você não entra mais em pânico. Analisa, escolhe e segue. Essa postura é fundamental para sustentar crescimento financeiro. Napoleon Hill ensinava que a mente treinada não foge de decisões difíceis. Ela as enfrenta com serenidade estratégica. Nesse momento, você também começa a perceber que o passado perde força emocional. Erros antigos não definem mais sua identidade. Eles viram aprendizado, não âncora. Essa liberação mental cria espaço para o novo. Prosperidade não cresce onde o passado ocupa todo o território emocional. Outro sinal silencioso é a mudança na sua linguagem interna. Você se pega pensando de forma mais construtiva, mesmo diante de desafios. O diálogo interno se torna mais aliado do que inimigo. Hill enfatizava que a conversa silenciosa consigo mesmo molda o destino. Quando essa conversa muda, tudo muda. Por fim, talvez o sinal mais marcante dessa fase. Você percebe que a prosperidade deixou de ser algo distante. Ela começa a parecer próxima, palpável, possível de ser sustentada. Ainda não é o auge, mas já não é mais apenas preparação. É resposta. E quando a prosperidade começa a responder, o próximo passo não é acelerar, é sustentar. Existe um ponto final e, ao mesmo tempo, um novo começo, em que a prosperidade deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você sustenta. Napoleon Hill ensinava que a maior diferença entre quem apenas alcança dinheiro e quem constrói riqueza duradoura está exatamente aqui, na capacidade de manter o estado mental correto depois que os resultados começam a aparecer. Nessa fase, a prosperidade já não chega mais como surpresa. Ela passa a ser consequência natural do seu modo de pensar, decidir e agir. O invisível já fez todo o trabalho pesado. Agora, o visível apenas acompanha. Um sinal claro dessa etapa é a estabilidade emocional diante dos ganhos. Você não se euforiza demais quando algo dá certo, nem se desestrutura quando algo não sai como esperado. O equilíbrio interno se torna o verdadeiro patrimônio. Napoleon Hill afirmava que a riqueza mais perigosa é aquela que chega antes da maturidade emocional. Quando a mente não está preparada, o dinheiro amplifica inseguranças. Mas quando a identidade está sólida, ele amplia propósito. Outro sinal invisível, embora agora já comece a se refletir no visível, é a naturalidade com que você lida com números maiores. O que antes parecia distante agora é apenas parte do jogo. A mente se ajustou ao novo padrão. Nesse estágio, você percebe que não toma mais decisões baseadas apenas em ganho imediato. O critério muda. Você avalia impacto, coerência, sustentabilidade. Prosperidade real pensa em longo prazo. Hill dizia que quem pensa apenas no lucro rápido nunca constrói fortuna, apenas picos temporários. A mente próspera pensa em sistemas, não em golpes de sorte. Outro sinal marcante dessa fase é a clareza sobre seu papel. Você entende onde gera mais valor, onde deve focar energia e onde deve delegar. O excesso de controle começa a desaparecer. Prosperidade exige confiança não apenas em si, mas também na capacidade de organizar recursos e pessoas ao redor de uma visão clara.
Nesse ponto, você também começa a perceber que dinheiro deixa de ser o objetivo central. Ele se torna ferramenta. O foco passa a ser liberdade, contribuição, expansão e impacto. Napoleon Hill reforçava que toda grande riqueza nasce de um propósito que vai além do próprio indivíduo. Quando o dinheiro encontra um propósito maior, ele permanece. Outro sinal invisível importante é a serenidade com o tempo. Você não sente mais urgência em provar nada. Sabe que crescimento consistente vence velocidade desordenada. A ansiedade diminui porque você entende o ritmo do processo. Não há mais sensação de atraso, apenas ajustes naturais. Nesse estágio, a mente também se torna mais seletiva com desafios. Você escolhe batalhas que valem a pena. Não se envolve em conflitos desnecessários. Energia vira ativo estratégico. Hill ensinava que a disciplina de escolher onde gastar energia é um dos segredos silenciosos dos grandes realizadores. Outro sinal forte é a confiança em recomeços. Mesmo que algo precise ser ajustado ou reconstruído, você não entra em desespero. Sabe que possui estrutura mental para reerguer qualquer projeto. Essa confiança não vem da ilusão de controle total, mas da certeza de adaptabilidade. Nesse momento, você também percebe que ensinar, compartilhar ou orientar outras pessoas começa a fazer sentido. Não por vaidade, mas porque consolidar conhecimento fortalece ainda mais sua própria identidade próspera. Prosperidade cresce quando circula. Aquilo que é retido por medo estagna. Aquilo que é compartilhado com consciência se multiplica. Outro sinal invisível é a harmonia entre ambição e paz. Você continua querendo crescer, mas não sacrifica sua saúde mental ou emocional por isso. O equilíbrio se torna prioridade. Hill alertava que riqueza sem equilíbrio cobra um preço alto demais. Prosperidade verdadeira sustenta a vida, não a consome. Nesse estágio, o medo de perder status ou dinheiro praticamente desaparece. Você entende que o verdadeiro patrimônio está na mente treinada, não nos bens acumulados. Essa compreensão muda tudo, porque agora você não depende mais das circunstâncias para se sentir seguro. Outro sinal silencioso é a gratidão prática, não como discurso vazio, mas como reconhecimento consciente do caminho percorrido. Você honra o processo, inclusive as fases difíceis. Gratidão estabiliza a prosperidade. Ela impede a mente de voltar a padrões de escassez. Por fim, o sinal definitivo. Você percebe que a prosperidade não veio para você, mas através de você. Ela se manifesta porque encontrou um sistema mental preparado para sustentá-la. Napoleon Hill ensinava que a mente humana, quando alinhada, se torna um canal poderoso de criação material e realização pessoal. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um evento raro. Ela se torna um estado contínuo, um estado que você construiu, um estado que você sustenta, um estado que ninguém pode tirar. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, é porque sua mente já está preparada para ir além do que é público. Aqui no canal, os vídeos abertos despertam. Mas na área de membros, o trabalho é de consolidação mental, alinhamento espiritual e aprofundamento real. Lá, o conteúdo não é feito para quantidade, é feito para quem sente que já entrou no processo e não quer voltar atrás. Reflexões mais profundas, exercícios mentais guiados, conteúdos sem pressa, sem distração e sem ruído. Se você percebe que a prosperidade já está em movimento na sua vida, a área de membros existe para te ajudar a sustentar esse estado com mais clareza, equilíbrio e constância. Entre quando sentir que é o momento certo, sem pressão, sem promessa vazia. Apenas alinhamento, parte extra, a consolidação final da prosperidade. O teste que define quem permanece.
Existe uma fase que Napoleon Hill raramente detalhava abertamente, porque ela não interessa a quem busca apenas dinheiro rápido. É a fase em que a prosperidade já chegou, mas ainda precisa ser defendida internamente. Poucos entendem isso, menos ainda conseguem atravessar. Quando a prosperidade se estabelece, ela passa a testar algo mais profundo do que disciplina ou foco. Ela testa caráter mental. Testa se você continuará pensando como alguém que cresce ou se voltará, sutilmente, ao padrão antigo de escassez, agora mascarado de conforto. O primeiro sinal desse teste é o relaxamento excessivo. A mente começa a sugerir que já está bom. Não como gratidão saudável, mas como acomodação disfarçada. Hill alertava que a estagnação não começa com fracasso, mas com conforto mal administrado. Outro teste silencioso surge na forma de distrações legítimas. Convites, demandas, oportunidades paralelas que parecem boas, mas drenam energia do eixo principal. Prosperidade consolidada exige foco refinado, não dispersão sofisticada. Nesse estágio, a mente precisa reaprender a crescer sem a pressão do desespero. Crescer por propósito, não por fuga. Esse ajuste é delicado, porque muitos só sabem avançar quando estão com medo de perder tudo. Um teste invisível poderoso é a tentação de diminuir padrões internos. Pensamentos como, isso já é suficiente, não preciso mais me esforçar tanto, agora posso relaxar mentalmente. É aqui que muitos perdem o que construíram sem perceber. Napoleon Hill dizia que a mente nunca fica neutra, ou ela avança ou recua. Prosperidade exige manutenção constante da identidade. Outro teste aparece na forma de decisões pequenas, não grandes erros, pequenos descuidos, pequenas concessões, pequenos desvios de coerência. E são exatamente eles que corroem grandes estruturas ao longo do tempo. Nesse ponto, você começa a entender que prosperidade não se perde de uma vez. Ela se esvai em gotas invisíveis quando a mente deixa de se alinhar diariamente com seus princípios fundamentais. Outro teste silencioso é a mudança na relação com o aprendizado. A mente começa a resistir a aprender coisas novas, acreditando que já sabe o suficiente. Esse é um sinal perigoso. A estagnação intelectual precede a estagnação financeira. Hill afirmava que a mente que para de aprender começa a perder valor no mercado da vida, mesmo que ainda tenha recursos acumulados. Existe também o teste da comparação invertida. Antes, você se comparava com quem estava à frente. Agora, a mente tenta se comparar apenas com quem está atrás, criando uma falsa sensação de superioridade. Isso enfraquece o crescimento. Prosperidade sólida mantém humildade estratégica, não submissão, mas consciência de que sempre há novos níveis. Outro teste invisível é a forma como você lida com pessoas que estão começando. Se surge impaciência, desprezo ou indiferença, é sinal de que algo interno precisa ser reajustado. Prosperidade verdadeira amplia a empatia, não o ego. Nesse estágio, você também percebe que dinheiro não resolve conflitos internos não tratados. Se eles existirem, agora ficam mais visíveis. Prosperidade amplia tudo, inclusive o que estava escondido. Hill dizia que riqueza sem alinhamento interno não gera paz, gera amplificação de tensões. Outro teste importante é a gestão do tempo livre. Prosperidade cria espaço, e espaço sem propósito vira vazio. A mente precisa aprender a usar liberdade como ferramenta, não como fuga. Nesse ponto, muitos percebem que precisam redefinir metas. Não apenas financeiras, mas existenciais. Por que continuar crescendo? Para quê? Para quem? Essas perguntas surgem naturalmente. Prosperidade sem significado perde força. Prosperidade com propósito se expande. Outro teste silencioso é a tentação de controlar tudo. Com mais recursos, a mente acredita que pode prever cada variável. Isso gera rigidez.
Prosperidade sustentável exige flexibilidade mental. Hill ensinava que a mente criativa prospera mais do que a mente controladora. Nesse estágio final, você entende que o maior risco não é perder dinheiro, mas perder clareza, perder valores, perder alinhamento, e por isso passa a proteger sua mente com ainda mais zelo. A prosperidade verdadeira exige vigilância interna constante. Não vigilância paranoica, mas consciência ativa. O último grande teste é simples e profundo. Continuar sendo a pessoa que construiu a prosperidade, mesmo depois de tê-la alcançado. Porque o dinheiro responde à identidade, não ao passado. E quando você passa por esse teste, algo extraordinário acontece. A prosperidade deixa de ser algo que você mantém com esforço. Ela passa a se manter com naturalidade, porque agora ela não está apenas ao seu redor. Ela está dentro de você. Se esse conteúdo falou com você em um nível mais profundo, é porque sua mente já está preparada para ir além do que é público. Aqui no canal, os vídeos abertos despertam. Mas na área de membros, o trabalho é de consolidação mental, alinhamento espiritual e aprofundamento real. Lá, o conteúdo não é feito para quantidade, é feito para quem sente que já entrou no processo e não quer voltar atrás. Reflexões mais profundas, exercícios mentais guiados, conteúdos sem pressa, sem distração e sem ruído. Se você percebe que a prosperidade já está em movimento na sua vida, a área de membros existe para te ajudar a sustentar esse estado com mais clareza, equilíbrio e constância, entre quando sentir que é o momento certo, sem pressão.